Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje é um dia importantíssimo na nossa programação de mensagens, porque hoje damos início a uma nova série. Mais uma vez teremos uma série temática e desta vez uma série que trata sobre família. Eu não sei se você concordaria comigo, mas eu acredito que para uma igreja que pretende ser uma igreja bíblica, realizar uma série sobre família anualmente é muito mais importante e traz frutos muito mais duradouros do que um encontro de casais com Cristo. Aqui não apenas alguns casais selecionados, mas a igreja toda, a família toda é instruída pela Bíblia acerca daquilo que ela deve ser. E eu acredito que ao longo dos anos Deus tem sido exaltado e a igreja tem sido grandemente edificada pela administração dessas séries de mensagens acerca do tema da família. O tema desse ano é Vou Casar, e agora? Pais, filhos e o começo de novas famílias. A cada ano repetimos esse tema, mas sempre com um foco diferente. E o nosso foco esse ano é equipar a Igreja de Deus para ajudar as novas gerações diante dos atuais dilemas que a família enfrenta. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo 127. Vamos buscar, a partir desse salmo, extrair lições acerca de como preparar os nossos filhos e como exercer um impacto positivo e duradouro sobre as gerações futuras. Salmo 127. Leamos então. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Oremos. Deus eterno, a Tua palavra nos ensina que ela é a espada do Espírito. Ela é fogo que queima a palha. A Tua palavra também é martelo que esmiuça a penha. É a Tua palavra que levanta aqueles que estão desanimados. É a Tua palavra que vivifica mortos. É a Tua palavra que é utilizada pelo Espírito para regenerar e santificar pecadores. É a Tua palavra também que liberta cativos. É a Tua palavra, Deus, que nos instrui, que nos exorta e que nos consola. E agora, Deus, nesse momento, quando o Teu povo coloca-se diante de Ti para ouvir a Tua voz, a nossa oração é que o Teu Espírito promova um encontro, através da palavra, um encontro da igreja com o Seu Senhor. Nós Te pedimos que o Senhor fale outra vez poderosamente à Sua igreja. Nós pedimos que o Senhor poderosamente também silencie todas as outras vozes que querem a todo tempo competir com a Tua voz, falando aos nossos corações. Que o Senhor nessa noite mais uma vez possa vencer toda a hesitação e toda a rebelião do nosso coração pecador e que o Teu Espírito Santo possa nos sujeitar à Tua palavra revelada. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e abençoe-nos nesse momento, que o Teu Espírito nos assista. Nós Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o salmo que nós acabamos de ler faz parte de uma sequência de salmos conhecido como salmos de romagem ou mesmo como cânticos de peregrinação.
Foram salmos compostos para que fossem entoados pelos peregrinos quando eles saíam das diversas cidades do território de Israel e eles caminhavam rumo ao Monte Sião, em Jerusalém, onde estava o templo, para lá oferecerem sacrifícios e adorar a Deus. Esse salmo também ele é bastante peculiar porque ele se encaixa numa categoria um tanto rara chamada salmo didático. Ou seja, diferente da maior parte dos outros salmos que exaltam a pessoa de Deus e cantam os seus grandes feitos na história, esse salmo tem um objetivo de nos ensinar uma lição preciosa. E é justamente por isso que eu selecionei esse texto, para que, a partir dele, possamos extrair lições sobre o legado familiar que os pais devem deixar para os seus filhos. E partindo deste ponto, que nós, nessa tarde, precisamos aqui questionar é como os pais devem preparar os seus filhos para o casamento. Como que os pais podem influenciar positiva e com grande duração às gerações futuras. Olhando para esse texto que nós acabamos de ler, poderíamos, portanto, afirmar que se queremos influenciar as próximas gerações, em primeiro lugar, os pais precisam aprender a depender de Deus. Os 2 primeiros versículos que lemos desse salmo, eles nos ensinam isso claramente. Ele nos ensina que nós, enquanto criatura, dependemos em tudo da ação soberana do Criador em nossas vidas. Não apenas nas pequenas coisas da vida, não apenas nas grandes coisas da vida, mas até naqueles pequenos detalhes da nossa existência, nós somos totalmente dependentes da ação de Deus. O que nós precisamos reconhecer à luz desse ensinamento é que nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes de Deus. E é por essa razão que o autor sagrado inicia a sua composição destacando 3 empreendimentos humanos nos quais pode-se observar o princípio da dependência. Ele fala primeiramente da construção de uma casa, depois ele fala sobre a segurança de uma cidade e, por fim, ele aponta para o sustento de um trabalhador. E em todos os casos, o que ele diz, a partir da repetição da expressão é inútil, é que cada um desses empreendimentos, para que tenha sucesso, eles precisam que Deus esteja à sua frente. Eles precisam ser auxiliados e serem sustentados por Deus. É exatamente o que lemos no versículo 1, quando diz: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na sua construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Porque diz o texto, é o Senhor que concede o sono àqueles a quem Ele ama. No primeiro exemplo, temos aqui algo bastante corriqueiro, como a construção de uma casa. E eu fico imaginando esses homens e mulheres de Deus peregrinando rumo ao Monte Sião, atravessando diversas cidades, vilarejos. Quantas casas eles não devem ter visto sendo construídas? Quantas casas eles não devem ter visto tendo sido reformadas, ampliadas? E cantando estes salmos, eles seriam relembrados que mesmo algo simples, como a ampliação, construção, reforma de uma casa, não dependia apenas de recursos humanos. Dependia antes de tudo que o Senhor graciosamente se levantasse e se dispusesse a ser o seu construtor. Depois o Salmo cita a questão da guarda de uma cidade. E ele destaca que por mais que os dirigentes de uma cidade possam levantar um esquema sofisticado de segurança, se não é o Senhor que guarda aquela cidade, então ela pode saber que está em completa vulnerabilidade. Por fim, o Salmo aponta para um trabalhador. E pela descrição que esse Salmo faz dele, trata-se obviamente de um trabalhador ansioso. Diz o texto que ele levanta cedo, ele dorme tarde e ele trabalha arduamente pelo seu pão.
Parece que é um homem que não confia em Deus, ele confia na força do seu próprio braço. E esse homem precisava aprender antes de tudo que é o Senhor que dá o sono, é o Senhor que dá a tranquilidade, é o Senhor que dá ao homem a capacidade de desfrutar de um sono reparador. Esse homem precisaria aprender a descansar em Deus. Observe aqui que a intenção do salmista não é desmotivar construtores. A intenção do salmista também não é sugerir que os vigilantes, que os seguranças sejam negligentes no seu dever. A função do salmista não é tampouco desencorajar trabalhadores, sugerindo que eles confiem em Deus à medida em que seguem uma vida preguiçosa. Não, o que o Salmo quer nos dizer é que todas essas classes de pessoas, construtores, seguranças, trabalhadores, eles devem fazer tudo o que for necessário. Eles precisam fazer tudo o que deve de fato ser feito e que se espera deles. Mas que acima de tudo, eles não ponham a sua confiança nos seus próprios recursos. Eles não depositem toda a sua confiança na sua própria capacidade, mas que eles dependam e que eles confiem no Senhor. E é isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos entender que o nosso braço é curto demais para nos alcançar aquilo que nós precisamos diariamente. Nós precisamos que a mão do Senhor seja estendida sobre as nossas vidas. E nesse sentido, nós precisamos mesmo aprender a confiar naquele que é poderoso para assegurar que todas as nossas habilidades e que todos os nossos esforços não serão inúteis nele. E eu acredito que aqui o próprio rei Salomão é um grande exemplo dessa verdade. Lembre-se que ele, como rei, foi incumbido pelo Senhor de construir o templo. O pai dele, Davi, desejou fazer isso, mas o Senhor não concedeu. O Senhor havia escolhido Salomão para que ele fosse o construtor do templo. Mas é bem interessante que quando você lê o relato da construção do templo, o que fica muito óbvio é que o Senhor foi o verdadeiro construtor daquele edifício. Embora Salomão tivesse capitaneado todo aquele trabalho, embora a construção daquele edifício tivesse empregado grande quantidade de trabalhadores, na verdade Deus destaca-se como seu grande edificador. Afinal de contas, todo o projeto arquitetônico foi dado por Deus. Toda a decoração, mobília, utensílios do templo foi determinado, foi desenhado, foi projetado por Deus. Foi Deus também que capacitou aqueles profissionais para que eles desenvolvessem as suas atividades dentro do templo. E foi Deus também que proveu os recursos necessários para a construção do templo. E como que ele fez isso? Deus inclinou o coração de pessoas para que elas doassem generosamente. E Deus fez mais ainda. Deus inclinou inclusive o coração de reis de nações pagãs, para que eles, mesmo não sendo adoradores do Senhor, para que eles contribuíssem com essa construção. O Senhor destaca-se como o grande construtor do seu templo, à medida que todos os detalhes do templo não apontam nenhum deles para os seus construtores humanos, mas cada aspecto do templo, cada cômodo do templo, aponta única e exclusivamente para a grandeza do Deus de Israel. Por outro lado, você olha para a Bíblia e você pode contrastar essa realidade com a de outros empreendimentos que não contaram com a aprovação e com a bênção de Deus. Lembre-se, por exemplo, da construção da Torre de Babel. Ali já havia abundância de recursos materiais e recursos humanos. Ali havia tecnologia empregada. Ali havia uma união, havia um esforço colaborativo de muitos homens que estavam determinados a construir uma torre tão alta que o nome deles ficasse famoso na terra.
Eles estavam unidos em prol disso. Eles estavam determinados para isso. E humanamente falando, eles tinham condições de sobra para concluir a obra que eles intentavam. Mas como aquela obra não apontava para a grandeza de Deus, como ela não contava com a bênção de Deus, como apesar de toda a exuberância daquela torre, Deus não era o seu grande edificador, o Senhor interveio naquela situação e num instante só, o Senhor arruinou todo o projeto megalomaníaco de Babel e, confundindo a língua dos seus construtores, Deus soberanamente os dispersou sobre a terra. Comentando este salmo, Charles Spurgeon escreveu que a colher do pedreiro e o martelo, a serra e a plaina são instrumentos inúteis, a menos que o Senhor seja o mestre de obras. E eu acredito que ainda que esse texto, no seu sentido mais natural, refira-se à edificação de casas em seu sentido físico mesmo, casas como edifícios, nós podemos com segurança também aplicar o princípio da dependência na edificação da nossa casa enquanto família. E a gente pode fazer essa aplicação porque é exatamente isto que o autor desse salmo faz a partir da segunda metade do salmo. A partir do versículo 3, ele aplica o princípio da dependência às questões familiares. Mais exatamente, o autor dos salmos aplica o princípio à criação de filhos. Podemos ter segurança nessa aplicação também porque ela está dentro do contexto que o salmo seguinte oferece. Lemos aqui o Salmo 127, e se você lesse adiante, o Salmo 128 também traz à tona o tema da família. De forma que nós poderíamos dizer aqui, com toda a certeza, que se o Senhor não edificar a nossa família, serão inúteis então todos os esforços e todas as intenções dos seus membros. Porque para que uma família seja verdadeiramente edificada, não é suficiente que os seus membros tentem apenas fazer as coisas certas. Não é suficiente que cada um queira fazer apenas a sua parte. Não basta que nós tentemos ser compreensíveis uns com os outros. Porque, no final das contas, nós somos pecadores tentando viver em família. E por mais que nós nos esforcemos, nós simplesmente não conseguimos acertar o tempo todo, nem conseguimos acertar com todo mundo. Nem sempre também nós cumprimos com as nossas responsabilidades. E quase nunca nós estamos dispostos a abrir mão das nossas razões, a abrir mão dos nossos direitos para sermos compreensíveis com os outros. Precisamos reconhecer que nós somos pecadores, tentando viver em família. E isso, irmãos, é muito difícil. E se o Senhor não estiver à frente, esse projeto será totalmente inviável. Nós somos pecadores tentando viver em família, mas com muita frequência. A dinâmica conjugal, ela desafia cada elemento do nosso eu caído. Às vezes, inclusive, nós somos ingênuos a ponto de pensar que a nossa família seria melhor se nós dispuséssemos de mais recursos financeiros. Se nós pudéssemos ter uma casa maior, se nós pudéssemos comprar mais um carro, ou se nós pudéssemos levar a nossa família para aquelas férias inesquecíveis. Pensamos assim porque acreditamos muitas vezes que as dificuldades que nós temos em família estão relacionadas às circunstâncias externas, e isso não é verdade. As nossas dificuldades são inerentes ao nosso eu interior pecaminoso e caído. Se não fosse assim, os milionários também não se divorciariam. Se não fosse assim, os milionários e os seus filhos não usariam drogas, eles viveriam em paz e em harmonia. E é por isso que, como pessoas pecadoras que somos, a nossa natureza pecaminosa faz com que diariamente nós nos tornemos hostis uns com os outros dentro da nossa própria casa.
E como pecadores que somos, tentando viver em família, a nossa maior necessidade não é de uma ajuda externa, não é de um terapeuta familiar. O que todos nós mais precisamos de verdade é do Salvador. O que nós precisamos é de ajuda do alto. Embora há muita coisa que possa ser feita em benefício da família, o que nós de fato precisamos não é de uma ajuda profissional, não é de conselhos de um casal mais velho. Todos nós, enquanto pecadores, precisamos mesmo é do Salvador. A nossa maior necessidade é que o Senhor estenda a sua mão sobre as nossas casas e que o Senhor diariamente intervenha em nossa família, fazendo aquilo que toda ajuda externa seria insuficiente. Eu acredito que a minha casa, a sua casa, precisa mesmo é do Salvador. Lembre-se que foi Ele mesmo que disse: sem mim nada podeis fazer. E isso não é outra coisa senão uma forma de dizer também que se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na sua construção. Portanto, se nós queremos preparar os nossos filhos para o casamento, se nós queremos influenciar de fato as gerações futuras, a primeira lição que nós precisamos lhes ensinar é que se o Senhor não for o construtor e o fundamento da nossa família, todo esforço humano será inútil. E é por isso que nós precisamos aprender a confiar, a depender e a descansar nele. Em segundo lugar, irmãos, além de nós dependermos de Deus, a fim de exercermos uma influência duradoura sobre as próximas gerações, nós pais precisamos agir com responsabilidade. Na segunda metade do salmo que lemos, a partir do versículo 3, nós vimos que a ênfase recai sobre a bênção que Deus concede às famílias através dos seus filhos. Leia comigo outra vez, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E aqui eu acredito que está uma das afirmações mais contraculturais que a Bíblia faz para a nossa sociedade. E infelizmente eu não estou aqui me referindo apenas ao mundo lá fora. Precisamos reconhecer que dentro da própria igreja, cada vez mais existe uma noção consolidada de que mais do que o próprio casamento, os filhos são um empecilho à felicidade do casal. E as razões para essa forma de pensamento são óbvias. Numa sociedade que colocou dinheiro, prazer e interesses individuais acima de qualquer outra coisa, é óbvio que os filhos passarão sempre a ser vistos como um estorvo. Mas a despeito dessas formas mundanas de percepção da vida, este salmo nos convida a ver a família pela ótica de Deus. E assim nós podemos reconhecer que os filhos não são um estorvo, os filhos não são empecilhos à nossa felicidade. Os filhos são sim uma prova da bondade de Deus para com os seus servos. Os filhos são herança, os filhos são uma recompensa dos céus. E, portanto, é um grande privilégio que o Senhor nos dá, enquanto família e também enquanto igreja, que tenhamos aqui filhos, que tenhamos aqui crianças. Precisamos também, irmãos, como cristãos que somos, lembrar que nós somos geração eleita, lembrar que nós somos geração santa, que nós somos um povo histórico escolhido por Deus para revelar a sua salvação. E, portanto, os cristãos conscientes disto devem receber os seus filhos com ação de graças, porque eles também são herdeiros da aliança juntamente conosco. E é justamente por isso que o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, diz: a promessa é para vós e para os vossos filhos. E é por isso que eles são para nós, apesar de todo o trabalho que podem dar, apesar de toda a energia que Ele nos suga, eles são para nós bênçãos. Eles são herança do Senhor, eles são herdeiros da aliança, juntamente conosco. E a cada criança que a família de Deus recebe,
é para nós a renovação da promessa de que Deus recebe os seus servos e os seus filhos juntamente com eles. E nós nos alegramos no Senhor também a partir deles. Mas existe aqui também um padrão bíblico que nós precisamos enxergar. É um padrão bastante recorrente ao longo da Bíblia toda. Todas as vezes que Deus concede um privilégio ao seu povo, juntamente com esse privilégio advém uma responsabilidade. E eu não sei se você percebeu isso no texto. No versículo 4, falando sobre os filhos, ele diz que como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E aqui nós vemos esse aspecto da responsabilidade, uma vez que o salmista compara os nossos filhos a flechas. E como armas que são, as flechas precisam ser manuseadas com muita habilidade e com muita responsabilidade. As flechas não estão aqui para serem atiradas aleatoriamente. Elas precisam ser lançadas para alvos cuidadosamente estabelecidos. E é por isso que nós, enquanto pais, precisamos ser responsáveis e precisamos ser habilidosos para que nós não desperdicemos as flechas que o Senhor nosso Deus nos deu. Quer você tenha muitas ou poucas flechas em suas mãos, você precisa ser responsável, porque cada uma delas é preciosa demais para que se perca. E então nós também precisamos refletir sobre que direção temos dado aos nossos filhos. Em que direção nós temos lançado essas flechas que o Senhor graciosamente colocou em nossas mãos. Porque se nós, como crentes, simplesmente seguirmos o curso deste mundo, o único alvo que nós vamos estabelecer para os nossos filhos é o sucesso profissional. É assim que as coisas acontecem normalmente. É assim que os pais pensam naturalmente. É para isso que os pais, de uma forma geral, investem em seus filhos, para que eles tenham sucesso profissional. E aqui, eu não estou criticando, eu não estou desvalorizando esse interesse que cada pai precisa ter no fato de que o seu filho pode ser bem-sucedido. Isso é muito importante. Somos pais responsáveis e nós queremos ver o melhor para eles. Mas como uma comunidade contracultural do Evangelho, nós, discípulos de Cristo, precisamos discernir se não existe um caminho melhor. Nós precisamos tentar entender se este é realmente o alvo mais importante para os nossos filhos, que eles meramente alcancem sucesso profissional. Eu não estou perguntando se isso é importante, eu estou questionando se isso é o mais importante. Eu quero que você pense biblicamente sobre isso. Será que o sucesso profissional do seu filho, a carreira do seu filho é o alvo para o qual você deveria investir a maior parte dos seus esforços? Eu jamais negaria aqui a importância do trabalho, porque o trabalho é uma vocação. Qualquer trabalho digno e honesto deve ser encarado como um ministério, porque todos nós fomos chamados por Deus para isso também. Entretanto, falando biblicamente, existe um ministério superior que se impõe sobre os demais. É o ministério do casamento. E eu falo sobre ele como um ministério porque é de fato aquilo que ele é. O casamento é um chamado de Deus para a humanidade. E não apenas um chamado, mas é o primeiro chamado de Deus para a humanidade. Lembre-se da criação. Antes que Deus chamasse qualquer homem para o mercado de trabalho, antes que Deus chamasse um servo seu para o ministério pastoral, antes que Deus chamasse um filho seu para o trabalho missionário, Deus chamou o homem para a vida matrimonial.
para a dinâmica familiar. Deus chamou o homem no Éden antes de todas as outras coisas, para que ele constituísse família. É o que nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, quando diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Observe aqui, portanto, que o casamento não é apenas o primeiro chamado de Deus para o homem, mas o casamento também está relacionado com a primeira bênção que Deus declarou sobre a humanidade. De forma que essa é não apenas uma responsabilidade do homem, mas é uma bênção. É a primeira forma da bênção de Deus experimentada pelo homem no Éden. É a capacidade de constituir família. Portanto, dizer que o casamento é o ministério mais importante é algo bíblico. E é algo que nós deveremos consolidar na nossa mente. Eu sei, o mundo não pensa assim. E muitas vezes a igreja também não pensa assim, mas nós precisamos internalizar essa noção. E isso, meus irmãos, é até lógico. Imagine, por exemplo, se uma pessoa precisar optar entre o seu emprego e a sua família, pelo que ela deve optar. Se um pastor, por exemplo, precisar escolher entre seu ministério e o seu casamento, é óbvio que ele deve priorizar o quê? O casamento. Além disso, existem outras evidências bíblicas que apontam para a prioridade do casamento diante de tantos outros ministérios que nós possamos exercer. Você vê, por exemplo, isso quanto às instruções apostólicas sobre os pré-requisitos que um homem precisa preencher para que seja habilitado ao ministério pastoral. Diz Paulo, escrevendo sobre esse assunto, que um candidato ao ministério pastoral deve governar bem a sua própria família. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Que esse texto então nos mostra que quando uma igreja precisa de novos líderes, o lugar onde ela pode encontrá-los não é nos seminários. Isso é um equívoco que a igreja comete há muito tempo. O lugar onde a igreja precisa e deve procurar novos líderes é na instituição primeira, é na família. É lá que devem ser identificados, que devem ser recrutados os líderes da igreja de Deus. É lá onde os homens são habilitados, treinados, santificados por Deus para, por sua vez, liderar a igreja de Cristo. Entretanto, irmãos, precisamos ser aqui sinceros. Quem dentre nós pais tem se engajado na preparação dos filhos para o ministério do casamento? Via de regra, todos nós seguimos o curso deste mundo. E nós temos quase sempre nos preocupado exclusivamente em preparar os nossos filhos para o mercado de trabalho. Me parece que, de uma forma geral, todos nós ignoramos a necessidade de educar os nossos filhos para o matrimônio, como se esse não fosse um ministério, como se isso não fosse algo da maior importância. Nós tão somente investimos na educação formal dos nossos filhos para que eles sejam bem-sucedidos e depois nós ficamos apenas esperando que eles encontrem pessoas certas para que se casem e formem famílias felizes. Além do mais, há um sentimento comum na nossa sociedade de que os pais devem interferir o mínimo possível nas escolhas matrimoniais dos filhos. Isso é bastante incoerente porque desde o nascimento nós pais interferimos em tudo na vida dos filhos. Interferimos em todas as escolhas dos filhos. Mas quando o assunto é casamento, aí nós pais temos preferido observá-los à distância e torcer para que tudo dê certo, para que eles encontrem a pessoa certa e para que vivam felizes para sempre. Outras vezes, pior ainda, como os descrentes orientam os seus filhos quanto ao casamento, pais cristãos também têm reforçado a ideia de que os seus filhos deveriam retardar ao máximo a decisão de se casarem.
ímpios e crentes muitas vezes têm instruído os seus filhos para que eles curtam a vida, para que eles aproveitem ao máximo, para que eles desfrutem de tudo que o mundo tiver a lhes oferecer, e só depois é que eles devem pensar em casamento. E quando eles tomam a decisão de casar, nós damos o conselho mais mundano que um pai pode dar ao seu filho, que é: meu filho, siga o seu coração. É como se nós estivéssemos rejeitando a sabedoria divina que diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Portanto, meus irmãos, nós precisamos mesmo, como crentes, encontrar uma forma melhor de preparar os nossos filhos para o ministério do casamento. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos acomodar e achar normal que eles saiam por aí à procura de um cônjuge, baseado em expectativas vagas, sem terem parâmetros claros acerca daquilo que eles devem ser e do tipo de pessoa que eles precisam encontrar. Nossos filhos precisam ser instruídos na própria Bíblia, em todo o conselho de Deus. Nossos filhos precisam ser instruídos em toda a sabedoria de Deus. Nós não podemos deixar que eles simplesmente sigam a sabedoria do mundo. Nossos filhos precisam conhecer a sabedoria de Deus revelada na Bíblia. E é isso que os pais, e especialmente o pai, como líder da sua casa, precisa fazer com os seus filhos. Voltando outra vez para esse salmo, ele nos diz que os filhos são flechas nas mãos do guerreiro. Ou seja, a metáfora ela não compromete apenas os filhos para que sejam flechas. A metáfora compromete também os pais para que eles sejam guerreiros. E é exatamente isso que um pai precisa ser. Flechas foram feitas para serem utilizadas por homens valentes, que chamam para si a responsabilidade de direcionar os seus filhos para os alvos certos, inclusive os alvos certos quanto ao casamento. Basta, por exemplo, uma rápida olhada nos 5 primeiros livros da Bíblia, e nós vamos ver quais eram as responsabilidades que a lei do Senhor estipulava para os pais em relação aos seus filhos. De uma forma geral, sabemos que a lei estabelecia que era dever do pai instruir os seus filhos na lei do Senhor, para que eles fossem obedientes a ela em todos os aspectos da vida, e não apenas naqueles aspectos da espiritualidade. Por exemplo, em relação aos seus filhos homens, diz a palavra de Deus que o pai deveria instruí-lo a ser um exemplo de fidelidade e devoção ao Senhor. Os pais também deveriam instruir seus filhos e ser exemplo para eles na administração da terra e nos negócios da família de acordo com a lei. Os pais precisavam instruir os seus filhos quanto à provisão das necessidades básicas da família, contra as ameaças externas que se abatem na família e quanto à manutenção da harmonia dentro do lar. Já em relação às filhas, a lei de Deus determinava que é dever do patriarca proteger a sua filha de homens predadores, para que elas mantivessem a pureza e assim elas pudessem honrar seus pais e honrar também o seu futuro esposo. O patriarca deveria também planejar o casamento da filha, ajudando a encontrar um marido adequado e tomando também as providências necessárias. O pai deveria proteger a sua filha de votos irrefletidos e o pai, por fim, deveria cuidar da sua filha caso ela fosse abandonada. E é bem verdade, irmãos, que nós não estamos debaixo do regime da lei civil de Israel, mas essa lei ela é também palavra de Deus. E como toda palavra, toda escritura é útil, nós precisamos encontrar o princípio subjacente à lei, porque ainda que nós não estejamos em necessidade de atentar para a letra da lei, o princípio da lei ainda é palavra de Deus que se impõe sobre nós, cristãos do século XXI.
A partir desse texto, então, nós podemos observar que é dever do pai, como chefe da família, instruir seus filhos. E a mãe, como auxiliadora idônea, deve ajudar o seu marido nessa tarefa árdua. Observe que eu não estou aqui defendendo casamentos arranjados, não se trata disso. A questão é que, à luz da palavra de Deus, nós pais devemos fazer muito mais do que mandar os nossos filhos para o mundo e esperar que eles voltem com alguém digno. Devemos ensinar os nossos filhos o que significa masculinidade bíblica, devemos ensinar às nossas filhas o que significa feminilidade bíblica, devemos instruí-los acerca do que Deus esperará deles quando eles forem adultos. Devemos caminhar com os nossos filhos em todo o processo de encontrar a pessoa certa e, eventualmente, devemos alertá-lo quanto a pessoas que não estejam à altura do padrão divino. Eu também não estou aqui para defender padrões exagerados, para os quais nenhum mortal se qualificaria. Se você acha mesmo que os padrões da palavra de Deus são exagerados, então experimente considerar os padrões do mundo. Lembre-se do que é que as pessoas hoje no mundo costumam comumente idealizar para os seus pretendentes. E aí vocês sabem, as mulheres hoje precisam ser turbinadas, precisam estar sempre com uma aparência sensual e precisam estar sempre belas. Os homens, por sua vez, precisam também manter a forma, precisam serem bons de papos, elegantes, terem sucesso profissional e, de preferência, se espera que os homens tenham casa e carro próprios. E isso sim é um padrão exagerado. E não é isso que nós devemos alimentar na mente e no desejo dos nossos filhos. A nossa responsabilidade é ensiná-los os requisitos bíblicos e encorajá-los a não se satisfazer com menos do que isso, tendo eles primeiramente atendido ao que a Bíblia determina para eles e tendo eles primeiramente sido qualificados biblicamente. Precisamos, portanto, encarar que é dever dos pais equipar os seus filhos, treinar os seus filhos, encorajar os seus filhos para constituírem família, porque é o casamento dos nossos filhos que servirá de fundamento para as próximas gerações. E nesse sentido, nós, crentes, precisamos sair do paradigma mundano de pais provedores e de pais cuidadores e precisamos nos apropriar do paradigma bíblico de pais discipuladores. Precisamos ir muito além do que os pais do mundo fazem com os seus filhos. Afinal de contas, mais uma vez, citando aqui Charles Spurgeon, ele escreveu que as flechas não nascem prontas. As flechas surgem nas árvores, em forma de gravetos. E elas precisam ser lapidadas, elas precisam ser esculpidas para que se tornem flechas ágeis. Portanto, eu sei que isso é desafiador demais para nós. Isso é desafiador demais para nós que vivemos nesse mundo degenerado. Um mundo que celebra a liberdade com a mesma intensidade com que foge das suas responsabilidades. E isso tem reflexos diretos na família. Os pais, por exemplo, fogem das suas responsabilidades e optam por interferir cada vez menos nas decisões dos seus filhos. Os filhos, por sua vez, ávidos por liberdade, estão cada vez menos dispostos a aceitar a interferência dos pais nas suas decisões cotidianas. E o nosso mundo chegou a ponto de que agora estão querendo nos ensinar que nós pais não devemos influenciar nem mesmo na sexualidade dos nossos filhos. E temos aí a famigerada ideologia de gênero, que apregou que os pais não devem sequer fazer distinção entre roupa de menino e roupa de menina, entre brinquedo de menino e brinquedo de menina. O que eles nos dizem é: deixa que eles mesmos escolham, deixem que eles tomem as suas próprias decisões, não os influenciem.
E meus irmãos, isso é extremamente contraditório. É muita liberdade, é pouca responsabilidade. E no final a conta não fecha. Apenas torna mais difícil para nós, pais crentes, a tarefa de educarmos os nossos filhos. E é por isso que mais do que nunca nós homens precisamos ser valentes e devemos puxar para nós com toda a ousadia, com toda a garra necessária, a responsabilidade da orientação familiar. Mas acima de tudo precisamos lembrar que essa tarefa é grande demais para nós e é por isso que nós precisamos depender de Deus. E aqui também eu quero dar uma palavra de incentivo àquelas mães que por algum motivo estão sozinhas na tarefa de educar seus filhos. Seja porque estão divorciadas, seja porque foram abandonadas, ou seja porque são agora viúvas. Ou mesmo aquelas mães que, tendo maridos em casa, eles são aquele tipo de marido que simplesmente prefere não se engajar na criação dos filhos. Maridos que estão dentro de casa apenas fisicamente, mas não estão emocionalmente, que não estão participando efetivamente, que não estão exercendo o seu papel de líder. A minha oração nessa tarde é que Deus tenha misericórdia de vocês e que Deus ajude e empodere vocês para suprir essa lacuna. Que como mulheres sábias e submissas ao Senhor, vocês possam ser usadas por Ele na edificação do lar, na instrução dos filhos e na preparação das gerações futuras. Recentemente eu ouvi a história de uma irmã nossa, cujo esposo era esse tipo de homem. Um homem que, apesar de viver com eles dentro de casa, era completamente alheio à criação dos filhos. E por mais que as coisas ruins acontecessem na família, por mais sofrimento e doença que eles enfrentassem, ela percebia que o seu esposo ficava cada vez mais insensível. E certa vez, muito angustiada, mas com muita fé no coração, essa nossa irmã orou ao Senhor. E ela fez uma oração que eu achei bem interessante. Ela pediu ao Senhor que o Senhor desse forças a ela e que o Senhor a capacitasse para que, a despeito da indiferença do marido, que ela criasse seus filhos, que ela educasse seus filhos e que ela preparasse seu filho para que no futuro ele fosse para sua esposa aquele tipo de marido com quem ela gostaria de ter casado. E essa mulher investiu nisso, investiu em anos, instruindo o seu filho na palavra de Deus, e agora ele é adulto e ela pode testemunhar que Deus foi com ela, que Deus teve misericórdia dela, que Deus de fato edificou a casa dela, e agora ela tem o seu filho adulto e ela olha para ele e vê que ele é exatamente isso, ele é o tipo de homem com quem ela gostaria de ter se casado no passado. Agora ele é adulto, a criança cresceu e é um homem preparado para a vida, preparado para o ministério do casamento e preparado inclusive para o ministério pastoral. E eu conto essa história para que sirva de incentivo para você, que essa história seja inspiração para você, que não é porque você está só em relação ao marido. Você pode saber que você não está só se você conta com o Senhor na edificação da sua casa. Em último lugar, irmãos, a fim de influenciarmos as gerações futuras, além de nós aprendermos a depender de Deus e além de nós agirmos com responsabilidades, nós pais precisamos manter a esperança. Quando nós olhamos e quando nós pensamos nesse grande desafio que é educar filhos piedosos num mundo ímpio, nós corremos o risco de ficarmos bastante desanimados. Principalmente quando a gente olha para a complexidade das exigências que Deus faz para nós pais. Nós olhamos para a nossa inabilidade e nós ficamos muitas vezes frustrados. E é aqui que a palavra de Deus vem nos encorajar,
para que nós ergamos a cabeça e para que nós olhemos para o futuro dos nossos filhos com esperança. Versículo 5 diz: como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Eu acredito que você já deve ter entendido a metáfora mais uma vez. Se não, talvez seja útil para você saber que aljava é aquele estojo que os guerreiros levam a tiracolo e onde eles guardam as suas flechas. E o que a palavra de Deus está aqui dizendo é que um homem que tem filhos, ele é como um guerreiro cuja aljava não está vazia, mas está cheia. E por isso ele é feliz. Por isso diz a palavra de Deus, ele é um homem que pode ser chamado bem-aventurado. Na sequência do Salmo, o salmista conclui com um exemplo de uma bem-aventurança em relação aos filhos. Ele diz: não será humilhado esse homem guerreiro cuja aljava está cheia de flechas, ele não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Obviamente que essa não é a única vantagem, que esse não é o único lado positivo de você ter filhos. Isso aqui é dito para nos dar uma ilustração de como os filhos podem ser uma bênção para nós no futuro. No caso do Salmo, ele refere-se à bênção de que, na velhice, os filhos poderiam defender o direito dos seus pais idosos diante de um litígio judicial. E é assim, irmãos, que a palavra de Deus nos encoraja a olharmos para os nossos filhos. Não olhar para eles como uma dor de cabeça, não olhar para eles como uma fonte de preocupação, mas olhar para eles com esperança. E essa esperança, ela não está fundamentada noutra coisa senão na sabedoria de Deus, que nos promete que os nossos filhos são flechas, os nossos filhos são herança e os nossos filhos são recompensa de Deus, e que eles poderão ser para nós inclusive uma fonte de consolo e cuidado nos dias da adversidade. Eu sei que essa aqui não é uma regra absoluta. Nós estamos aqui diante de um salmo didático, escrito pelo mesmo autor do livro de Provérbios. E um cuidado hermenêutico que nós precisamos tomar na interpretação da literatura de sabedoria é que esses conselhos proverbiais, eles não são promessas, eles são conselhos. Eles são máximas da sabedoria divina. Eles não nos dizem o que acontece inevitavelmente com todo mundo. Eles nos dizem o que costuma acontecer com aquelas pessoas que dão ouvidos à sabedoria divina. Então, talvez é possível que você conheça a história de algum pai crente, piedoso, que criou o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor, e apesar disso, seus filhos só lhe trouxeram tristeza. Apesar de todo esforço, apesar de todo o investimento, os seus filhos só lhe trouxeram vergonha. Eu sei que de fato isso às vezes acontece, porque nós vivemos num mundo caído, e aqui nesse mundo nós estamos sujeitos a todo tipo de riscos, inclusive na criação de filhos. Mas a palavra de Deus vem a nos ensinar que esses são casos excepcionais. Via de regra, aqueles pais que são zelosos em criar os seus filhos de acordo com a palavra de Deus, eles costumam colher bons frutos. E mesmo aqueles pais cujos filhos os decepcionaram, eles podem se alegrar no Senhor, porque eles sabem que quando um dia eles forem prestar contas a Deus quanto aos seus filhos, eles não serão julgados pelos resultados obtidos. Eles serão julgados por Deus pela fidelidade com que criaram os seus filhos de acordo com a palavra. E nisso eles podem encontrar alegria e eles podem encontrar satisfação de Deus. O mais importante não são os resultados que nós obtemos. Mais importante é a fidelidade à palavra com a qual nós buscamos edificar as nossas casas na dependência de Deus.
Finalmente, meus irmãos, a nossa esperança não está baseada na nossa própria capacidade, não está baseada nos nossos métodos, não está baseada em nossas habilidades relacionais. A nossa esperança, ela está baseada no Senhor. A nossa esperança está fundamentada na sabedoria divina. E se temos esperança, é porque acima de todos os desafios e riscos inerentes à criação de filho, o Senhor não nos abandonou à nossa própria sorte. O Senhor nos deu a sua palavra. E quando é o Senhor que edifica a nossa casa, quando nós dependemos dEle, quando nós agimos com responsabilidade, então o Senhor, Ele nos habilita para que nós corajosamente possamos erguer o arco da fé e possamos lançar os nossos filhos na direção que Deus mesmo estabeleceu para eles. E nós podemos andar na contramão do mundo, e nós podemos resistir a toda a força e a toda a sedução que o mundo deseja exercer sobre a nossa casa. E nós podemos então, auxiliados por Deus, encorajados por Ele, ter esperança no futuro e exercer assim uma influência positiva sobre as nossas próximas gerações, para que o nome de Deus seja exaltado na família dos nossos filhos, tanto quanto Ele tem sido exaltado na nossa família hoje. Que o Senhor nos abençoe a sermos assim, uma família para a sua glória, que vive na dependência dEle e que prepara a futura geração. Que sejamos todos nós então, para a glória de Deus. Amém?